Olá, seja bem-vindo ao Tribuna de Toledo, o seu canal de comunicação jurídica. Esta edição traz como tema condomínio edilício e para conversar aqui com a gente está o professor do Uni Toledo, Milton Pardo Filho. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo, professor Milton, e para explicar melhor sobre isso, diante do aumento vertiginoso de prédios, de apartamentos, de condomínios de casa ou de loteamento fechado na cidade, o que é condomínio edilício? Bom, antes, queria agradecer o convite de participar desse programa, muito obrigado, a professora Melissa, o professor Renato, enfim, a Uni Toledo, esse tema é um tema, só o nome já, demonstra a dificuldade de entendê-lo, Para o leigo, é complicado entender a palavra edilício. Vou tentar explicar de uma forma mais simples possível. Existe no nosso Código Civil 3 modalidades de condomínio: o condomínio voluntário, o necessário e esse edilício. Esse condomínio edilício, ele consiste na existência de propriedades privativas, unidades autônomas, por exemplo, os apartamentos, com unidades comuns, com, por exemplo, áreas de lazer, churrasqueira, quiosque, essas coisas todas, piscina e tudo mais. Então, na verdade, finalizando, que é um condomínio constituído por propriedades comuns e propriedades privativas. É a coexistência dessas propriedades. Tá? Ele é um ente despersonalizado, ele não tem personalidade jurídica, mas é passível de direitos e obrigações, ele tem direitos e obrigações, e é isso. Professor, nós temos algumas perguntas, os universitários do Uni Toledo têm, e a primeira pergunta é: qual é a legislação que se aplica ao condomínio edilício? O que é convenção de condomínio? Muito bem, a legislação é o Código Civil, artigos 1331 ao 1358. Antes tinha uma lei, que é a Lei 4.591 de 64, que tratava do condomínio edilício. Mas essa lei foi derrogada pelo novo Código Civil, então a partir de agora é só o Código Civil. A lei, essa que eu comentei, ela só se aplica à incorporação imobiliária, que é um outro tema. E a convenção de condomínio, ela é o ato constitutivo do condomínio, é como ele se constitui, como se ele se institui. Ela basicamente traz as regras condominiais, e a estrutura do condomínio como um todo. Muito bem. Professor, nós temos mais uma pergunta dos universitários. Quais as regras que se aplicam ao condomínio, de casa ou de loteamento fechado? O proprietário, ele é obrigado a pagar algum valor referente ao rateio das despesas comuns? Bom, as regras do condomínio de casa ou loteamento fechado, elas não são específicas, não há um regramento específico para esse tema. Só para diferenciar, o condomínio edilício, ele é constituído por propriedades privativas, unidades autônomas, que são os apartamentos, as lojas, os escritórios, e por propriedades comuns, áreas comuns. O condomínio de casa ou loteamento fechado, ele tem um acréscimo do bem público. Dentro dele, normalmente tem ruas, tem praça, tem área institucional, área verde, que são bens públicos. Então, comenta-se que o condomínio de casas ou loteamento fechado, ele é um condomínio irregular, atípico, ou simplesmente um condomínio de fato. Entretanto, é uma realidade, existem muitos condomínios dessa natureza, de casa, condomínio, vamos dizer assim, horizontal, que são aqueles de casa. Bom, então assim, o que se aplica, qual é o regramento que se aplica? Normalmente, os condomínios de casa ou loteamentos fechados, eles criam uma associação. Então, aplica-se as regras de associação, elege uma diretoria, presidente, vice-presidente, que vai cuidar da administração dos interesses comuns ali, tipo limpeza, manutenção das áreas comuns, enfim, tudo isso gera um rateio de despesas, ou seja, gera uma necessidade de ser pago um valor para custear todos esses serviços. É óbvio que se houver um inadimplemento aí, o sujeito que é morador, que é proprietário de uma casa, vai ter que pagar, não tem como, o pagamento dessas despesas é obrigatório. Alguns dizem que, como é uma associação e a Constituição diz que ninguém é obrigado a se associar, ninguém é obrigado a se manter associado, alguns dizem que aquele que não é associado, aquele que não quer se associar, não tem o dever de pagar essas despesas, esse rateio aí entre todos os moradores, os proprietários.
Mas isso é um tanto polêmico, né? Porque se ele se beneficia, né, desses serviços, de todas essas atividades que são realizadas na área comum, nas áreas comuns, é óbvio que ele tem que pagar, porque senão vai gerar para ele um enriquecimento indevido e futuramente poderá ser processado pelo não pagamento. Muito bem, professor. Nós temos uma dúvida do internauta que enviou um e-mail para o Uni Toledo e ele cita a seguinte pergunta. No caso de condomínio edilício, o que ocorre com o condômino que ficar inadimplente, ou seja, que não pagar a taxa condominal em dia? Então, separando um pouco, eu tinha acabado de falar do loteamento fechado, condomínio de casa, agora vamos voltar a falar sobre o condomínio edilício, né? Se houver inadimplemento no pagamento da taxa condominial, ele ficará obrigado a pagar os valores atrasados com os acréscimos aí, né, de multa, de juros moratórios e de honorários do advogado. Então, quer dizer, ele vai ter que responder pelo inadimplemento dessas quantias aí, dessas taxas condominiais atrasadas. O que acontece também, que é importante dizer aqui, é o seguinte: o novo Código de Processo Civil considerou o crédito condominial um título executivo extrajudicial. Então, o que difere de como era anteriormente? Anteriormente não era título de crédito extrajudicial, então tinha que ser cobrado através de uma ação de conhecimento, através de uma ação de cobrança. Hoje, como é título executivo extrajudicial, basta executar, ou seja, o condomínio edilício lá, enfim, ele, através do seu síndico, ele vai executar esse crédito condominial. Antes da própria execução, é possível que o condomínio edilício faça o protesto desse valor devido, né, que é uma novidade também, não é tão recente isso, e agora pelo novo Código de Processo Civil, além do protesto, ele pode ser negativado, colocado o nome no Serasa, no SCPC, esses órgãos de proteção, né, do crédito. Muito bem, professor, no caso também de condômino inadimplente, ele pode ficar restrito de usar áreas comuns como um elevador, área de lazer, piscina, essas coisas? Não pode. Entretanto, parece injusto, né? Muitas vezes o condomínio, né, tem lá uma turminha que fica inadimplente, alguns moradores que ficam inadimplentes. Isso traz, obviamente, prejuízos, porque, obviamente, esse inadimplemento tem que ser arcado pelos outros adimplentes, por aqueles que estão pagando corretamente o valor, né? Então, gera, muitas vezes, um inconformismo entre os moradores, entre os condôminos. E muitas vezes eles querem aplicar essas sanções aí de restrição de usar elevador, restrição de usar piscina, por exemplo, mas não pode, porque isso fere o direito de propriedade daquele condômino, fere, que é um direito fundamental, né, direito e garantia fundamental de todo proprietário. Então, o que pode ser feito é isso: executar o valor devido, ou antes, protestar o nome do devedor, ou até negativá-lo nos órgãos de proteção de crédito. Professor, e no caso do condômino que tem um comportamento antissocial, o que pode ser? Ele pode chegar a ser expulso do condomínio? Esse também, eu digo, é mais ou menos na mesma linha do anterior, né? É meio que um sonho do síndico, um sonho dos outros condôminos adimplentes, né? Ou dos outros condôminos que têm um comportamento adequado. O sonho de expulsar um condômino que tem comportamento antissocial. Mas antes, para eu falar se pode ou não, precisa entender o que é o comportamento antissocial. Que não é qualquer coisa, não é uma situação circunstancial. Tem que ser um ato reiterado. Por exemplo, transformar o seu apartamento num local tipo uma casa de tolerância, brigas escandalosas constantes, sei lá, atentado ao pudor, coisas assim graves, né? Coisas assim que realmente tornam a convivência um pouco complicada. O que pode ser feito? Não pode expulsá-lo. Isso, né, fica fora de questão. Mas pode, obviamente, multá-lo. Né? A lei, né, o Código Civil prevê a possibilidade de multa de até 10 vezes a taxa condominial. Por exemplo, se você tiver uma taxa condominial de R$500, você vai pagar, então, uma quantia relevante aí, né, a título de multa. Mas expulsar realmente não pode. Não pode. Professor, explica para nós um pouco, quem que pode ser síndico, o que ele faz, ele pode chegar até a ser remunerado? Qualquer pessoa pode ser síndico, pode ser até um estranho. Condômino normalmente, né, mas pode até ser um estranho.
O síndico, ele pode ser remunerado desde que haja previsão na convenção de condomínio, né? E há uma tendência nos tempos atuais de síndicos profissionais, ou seja, uma pessoa que tem uma formação específica para administração, e com um perfil, eu digo assim, um perfil de mediação, de conciliação, de apaziguar eventuais conflitos, porque como as pessoas moram muito próximas uma das outras, há um conflito, né, há sempre conflito entre elas. Então ele tem que ter esse tipo de iniciativa, né, tem que ter esse tipo de perfil. É muito difícil, né, normalmente os condomínios, né, têm dificuldade de escolher síndico. Tem condomínios que ninguém quer ser síndico. Então está aí a figura do profissional né, de administração para poder administrar. E até melhor que ele não more lá, né, porque ele tem aí um distanciamento adequado para resolver as questões e os conflitos, né, de toda a natureza. O síndico, né, ele tem algumas competências, né, é importante citar algumas delas. Assim. O síndico, né, obviamente, como o próprio nome diz, ele vai administrar, né, o condomínio. Vai fazer cumprir as regras condominiais, vai ver as questões de manutenção das áreas comuns, enfim, vai coordenar os funcionários do condomínio. Muitos condomínios têm muitos funcionários, né? Dependendo do tamanho do condomínio, você pode ter aí 20, 30 funcionários. Então, quer dizer, requer uma administração bastante eficaz, né? Então, eu digo que os condomínios devem escolher um síndico profissional. Ainda que tenha que pagar um salário bom, um salário digno, mas eu acho que é fundamental esse distanciamento, né? Professor, saindo um pouco desse perfil, né, de síndico e voltando um pouco sobre as áreas comuns de dentro dos condomínios. A garagem é uma área privativa ou comum? Ela pode ser privativa ou comum. Essa área, essa garagem, ela pode ser alugada? Quem que pode, caso sofrer por exemplo, nós temos um veículo na garagem, o meu veículo é danificado, quem que pode responder por isso? Como eu disse, né, pode ser privativa ou pode ser área comum, né? Se você considerar que é uma área comum, né, a locação, a venda, a locação ainda só pode ser feita para algum condômino, né? Não faz sentido você locar para um estranho, né? Ainda mais uma área comum. Então, assim, na verdade o condômino ele tem o direito de uso daquela área comum, né? Normalmente é especificado na convenção e ele tem o direito de uso. Então, locar ele pode, mas normalmente para um condômino. Agora, vender não, é área comum, impossível a venda, né? Não tem como haver esse destacamento. Agora, se for uma área privativa, se tiver uma matrícula individualizada, a gente tem que buscar um pouco do conceito de direito de propriedade, né? De que você sendo proprietário, você pode, né, usar, gozar, dispor e reaver do que é seu da melhor forma que lhe aprouver. Mas como se trata de um condomínio edilício, né, a venda, né, a um terceiro, a um estranho, a uma pessoa que não seja condômino, né, pode criar uma insegurança para o condomínio, né? Porque você vai ter a entrada de pessoas que não são moradores, né? Isso pode afetar realmente a administração, pode gerar um conflito aí entre condôminos, enfim, pode gerar um conflito, uma rebelião dos condôminos. Então, se for a área privativa, a locação é tranquila, pode locar, né, desde que seja para um outro condômino, mas a venda, apesar de ser baseado no direito de propriedade, a venda, né, não é uma tendência atual, porque tem essa questão da insegurança, né? E isso, as pessoas moram muitas vezes nos condomínios edilícios para a segurança, né? Um dos fatores mais importantes de morar num condomínio é a segurança. E uma questão muito importante agora, professor, que nós vamos colocar em pauta, é a criação de animais domésticos, né? Cachorro, gato, pode criar em condomínio? Pode. Edilício? Normalmente a convenção de condomínio, não há vedação legal, né? Então quem define isso é a convenção de condomínio. Então depende da convenção. Na convenção de condomínio vai estar estabelecido os pormenores lá, tipo de tamanho, como que esse animal deve se comportar numa área comum. Então há uma série de restrições. Muitas vezes os condomínios autorizam a criação de cachorro ou gato, mas de pequeno tamanho, de pequeno porte.
e desde que eles não circulem, não fiquem nas áreas comuns. Por exemplo, no parque, né, no playground do condomínio, na área da piscina, ali na área comum da piscina. Muitas vezes é proibido até de andar no elevador, quer dizer, o cachorro tem que ficar no colo do dono, né? Não pode colocar ele dentro do elevador. Enfim, há uma série de restrições, né, de como lidar com a criação do animal dentro do condomínio. Professor, o senhor gostaria de complementar alguma informação? Eu só queria, né, esclarecer um pouquinho melhor a questão do condomínio edilício e o condomínio de casas, né, que são duas situações diferentes. Só para tentar esclarecer melhor, o condomínio edilício ele é constituído por áreas privativas, por unidades privativas, por exemplo, apartamentos, escritórios, lojas, e áreas comuns, que são os encanamentos, o terraço, o teto, às vezes a garagem, o local de garagem, o hall de entrada, a portaria, os elevadores, tudo isso faz parte das áreas comuns, né? Então é a coexistência desses dois tipos de propriedades privativas e propriedades comuns. Já o loteamento fechado ou condomínio de casas, que eu tenho muito aqui em Araçatuba, eles contam com a coexistência de um terceiro bem aí, que é o bem público. Então dentro deles você tem lá as casas, que são propriedades privativas, unidades autônomas, você tem as áreas comuns, muitas vezes um clube, uma área de lazer, né? E também você tem áreas públicas dentro deles. Então ele não é exatamente um condomínio edilício. Então o que os moradores, os proprietários desse condomínio de casas, desse loteamento fechado fazem? Eles criam uma associação. E essa associação que vai estabelecer as regras, né, de convivência, as regras, né, de uso das áreas comuns e etc. Então é uma diferença grande, sim. E não se aplica o Código Civil aos loteamentos fechados, né? Ele não tem uma previsão legal específica. Existe um projeto no Congresso Nacional para definir, né, para, enfim, regulamentar o loteamento fechado, mas ainda não há. Tá? É isso, muito obrigado. Viu? Você pode acessar as edições anteriores do Tribuna em Toledo pelas nossas redes sociais ou então enviar um e-mail à nossa produção. O Tribuna em Toledo termina agora. Professor, muito obrigado pela sua participação nessa edição e até o próximo, se Deus quiser. Eu que agradeço, muito obrigado.